Bem-vindos ao programa do Provedor. Já aqui referimos que as fronteiras do humor são sempre invisíveis e não pretendemos, de forma alguma, alterar esta maneira de olhar o tema. No entanto, há uma que não deveríamos nunca ultrapassar, a das tragédias humanas. Alguns telespectadores protestaram contra uma pretensa referência humorística ao desaparecimento da aeronave da Air Malaysia, em relação à qual não se sabe o que aconteceu, nem onde estão os destroços e as mais de 200 vítimas. Deve o humor ou a sátira, num caso como este, sobrepor-se à dor das famílias, que nem lutos conseguem fechar? Do meu ponto de vista, não deve, sob pena de se entrar no domínio da perversão e do mau gosto. Muito boa noite, bem-vindos ao Intermédio. Boa noite, Ana Guedes. Boa noite, Nilton. Boa noite. Que belo estúdio que nós temos. É verdade, que belo verdade. estúdio, muito bom. Hoje vamos fazer um resumo dos principais acontecimentos de 2014. O meu e-mail foi motivado por causa de um programa chamado Intermédio, onde divulgaram uns episódios com sentido de humor, inclusive um episódio acerca de um voo com o Boeing 777 das linhas aéreas da Malásia, que, na minha opinião, foi como quem mete a mão no saco e é o que sai e é o que calha. O Intermédio é um telejornal satírico e que analisa os assuntos, os acontecimentos mais quentes, principalmente aqueles que tiveram mais repercussão nos mídia. O Air Malaysia era um assunto inevitável, tendo em conta que estávamos a fazer uma revista do ano 2014. O Boeing 777 levantou de Pequim com 239 pessoas a bordo e deveria seguir em direção a Kuala Lumpur. No entanto, 40 minutos depois da descolagem, deixou de transmitir a sua posição, mudou várias vezes de rumo e desapareceu definitivamente dos radares. As buscas continuam até hoje. O Intermédio em Espanha existe há 9 anos. Ele tem duas vertentes. Tem a vertente informativa, que é passada por uma jornalista, no caso portuguesa Ana Guedes Rodrigues, e depois é desconstruído, há brincadeiras e há uma análise mais brincalhona, mais jocosa dos acontecimentos. E é por isso que temos em estúdio o Nilton, que é humorista, e o Miguel Rocha, que também é humorista, e os nossos guionistas são profissionais muito habituados à escrita do humor. Há lugar para o humor, mas temos que medir as distâncias e sensibilidades e respeitar o que temos que respeitar, porque acho que foi uma falta de respeito porem um assunto de uma tragédia ainda sem explicação, fazendo de rir uns enquanto centenas de famílias estão ainda chorando pelos seus desaparecidos. De forma nenhuma o objetivo era gozar ou diminuir de alguma forma o sofrimento das vítimas desta tragédia, dos familiares das vítimas, no caso. É a matriz do programa, é uma matriz humorística e, de facto, neste caso específico, a piada até é feita sobre os acontecimentos satélite, sobre o facto de existir uma figura pública que pensa que encontrou o avião numa fotografia aérea onde só se vê água. No entanto, eu percebo que é um assunto sensível e que, de alguma forma, pode ferir alguma suscetibilidade. Isso aconteceria com qualquer assunto. Não se faz humor com assuntos simples, com assuntos neutros, com assuntos fáceis. Quaisquer assuntos potencialmente poderão chocar alguém. Chocou-me as duas coisas. Primeiro, é porque é uma tragédia, não se pode fazer humor à volta de uma tragédia. E, em segundo lugar, acho que foi uma fotomontagem do 777 no aeroporto de Beja e rodeado de uma manada de ovelhas. Para mim, o que foi feito é uma boa piada. Para si ou para alguém que esteja a ver em casa pode não ser uma boa piada, mas isso é uma análise muito individual. Uma televisão pública devia ter o cuidado de apresentar programas que contribuíssem para uma melhoria da nossa sociedade do que apresentar certos programas de humor como este que acidentalmente veio para o ar. É uma brincadeira de mau gosto, pelo que sugiro à RTP que apresente um pedido de desculpas.
Considero que não é um programa muito fácil, é um programa que, para ser apreciado, é preciso haver algum gosto pessoal por estar informado, por estar atualizado e, se calhar, até algum conhecimento prévio. Mas é um programa muito divertido, é um programa leve, embora informativo, e o feedback foi quase todo muito positivo. Deve de haver limites de modo que haja liberdade de expressão, mas haja cuidado com essa liberdade, porque há liberdade e liberdade. Vamos falar dos principais protagonistas do ano, como Ricardo Salgado. E José Sócrates? Os jihadistas islâmicos. José Sócrates? A saída da prisão de Isaltino Moraes. E a entrada de José Sócrates. A suspensão do programa A Opinião de José Sócrates, cujo contraponto político se supunha ser feito por Nuno Moraes Sarmento, levou alguns telespectadores a questionar a manutenção da pluralidade do documentário político no primeiro canal da televisão pública. José Sócrates, voltaremos a estar juntos na próxima semana. Até si, boa noite. Obrigada pela atenção. A RTP, como televisão de serviço público, no meu entender, deve assegurar um comentário político diversificado, de forma a garantir o melhor esclarecimento dos telespectadores. Deveria ser encontrado um substituto para José Sócrates, isto assumindo que o espaço de Moraes Sarmento se mantém no ar. É evidente que, em particular, num canal generalista, em que há pouca opinião política, convém garantir níveis mínimos de pluralismo. Não há uma espécie de critério burocrático e administrativo para resolver o problema do pluralismo do comentário, nem o comentário resolve o problema do pluralismo se tivermos um comentador de cada partido ou representando cada facção dentro do partido. A questão resolve-se com discricionariedade nos critérios editoriais. Não há outra forma. É uma solução perfeita? Não é, está longe de ser. Há soluções alternativas, eu não vislumbro nenhuma. Todas as outras são burocráticas, administrativas e resultarão certamente em comentário muito pouco interessante e que não acrescenta nada. Não considero que seja sinal de pluralidade, nem que seja um sinal suficientemente relevante da independência de um órgão de comunicação, da sua maior capacidade ou menor capacidade de fazer serviço público, como é o caso da RTP, ter os tempos dos comentadores cronometrados ao segundo, se quer que os espaços dos partidos políticos estejam cronometrados. Acho que há muitas maneiras muito mais eficientes de perceber se um órgão de comunicação social é independente ou não e se faz ou não serviço público. A RTP procura seguir com o máximo rigor possível a questão do pluralismo. Este princípio do pluralismo é, para nós, absolutamente determinante, é fundamental, é básico do bom jornalismo e também da democracia. E por isso queremos, naturalmente, segui-lo como sempre o fizemos. Estamos conscientes, naturalmente, que momentaneamente há aqui uma situação de desequilíbrio, estamos a refletir, estamos a pensar e muito brevemente haverá, certamente, uma solução para esta questão. O espaço de Moraes Sarmento é um espaço que está perfeitamente identificado, não é um produto jornalístico, não é um produto que se pretende de independência, é apenas um espaço de opinião. E está bem identificado em relação a isso, a RTP teve muito cuidado nisso, como estava muito bem identificado o de José Sócrates. Aliás, espaços que até têm na sua promo uma assinatura. Portanto, eu acho isso relevante, importante e muito bem conseguido. No entanto, há que perceber que há outras opiniões. E quando nós temos que o único comentador, digamos assim, a única pessoa que tem um espaço de opinião é uma pessoa que não esconde a sua filiação partidária e que comenta muito também, há que dizê-lo, em função disso, nota-se, evidentemente, um desequilíbrio. Há um jornal que hoje dá conta que Nuno Moraes Sarmento poderá ser candidato à liderança do Partido Social Democrata, é assim? Nuno Moraes Sarmento e qualquer militante pode ser candidato, graças a Deus. Mas agora houve essa à notícia liderança do Partido Social Democrata. Que eu saiba, ela não está. Quer dizer, não está em cima ela da mesa? não está em cima da mesa. Por exemplo, entre 2005 e 2010, António Vitorino, à segunda-feira, e Marcelo Rebelo de Sousa, ao domingo, comentavam também a atualidade nacional e internacional. Em fevereiro de 2010, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a sua saída para a TVI e, em resposta, a Direção de Informação cancelou imediatamente a colaboração com António Vitorino. Em novembro de 2014, o programa de José Sócrates foi suspenso. Assim sendo, o programa de Nuno Moraes Sarmento deveria ter sido também igualmente suspenso para garantir
a pluralidade política. São duas pessoas que se representam a si próprias, quer dizer, a voz vale pelas próprias e não por representarem um determinado espaço partidário. Mas, naturalmente, que num canal generalista, onde a presença do comentário político é muito mais pequena, eu diria mesmo residual, por comparação aos canais do cabo de informação, isso requer uma intervenção para alargar o leque de opções. Sou completamente contra qualquer hipótese de, porque deixou de haver o comentário de José Sócrates, acabar também com o Nuno Moraes Sarmento. Agora, naturalmente, que isso precisa de colmatar aquilo que é uma lacuna evidente no pluralismo neste momento. Perguntar-me, mas então questões como a justiça e a prisão do engenheiro Sócrates ou a crise no BES, eu diria, sabe, eu acho que essas são, se quiser, os problemas que temos hoje. É também necessário dar a voz aos partidos mais pequenos, não pertencentes ao centrão político. Há alguns anos houve um exemplo honroso em que esses mesmos partidos tiveram o seu espaço de opinião. No antes, pelo contrário, que esteve no ar entre março de 2009 e março de 2010. Então, à sexta-feira, Carlos Rabassal, Bagão Félix, José Manuel Pureza e Garcia Pereira comentavam a atualidade política, nacional e internacional durante cerca de 15 minutos em direto na RTP1. Os canais, os órgãos de comunicação devem ter espaços de opinião, sim, mas com o mínimo de contraditório. Por outro lado, aquele tipo de espaço contraria um daqueles que deve ser os princípios básicos, sobretudo num espaço de um canal público, que é fazer trabalho de facto jornalístico. E aquilo não é um trabalho jornalístico. Qualquer pessoa pode fazer comentário político, porque a política é uma coisa, aliás, que todos nós podemos ter opinião e intervenção. O que me parece é que muitas vezes deixamos de ter comentário e passamos a ter prolongamento da política por outros meios. Há uma espécie de formatação excessiva do comentário político para ex-políticos, o que diminui uma componente muito importante do comentário, que é a interpretação e a análise. Não me repugna rigorosamente nada que ex-políticos façam comentário político. Há, no entanto, um aspecto que eu acho relevante. Eu não gosto que ex-primeiros-ministros, ex-líderes de partidos apareçam como comentadores. Por causa do papel relevante que tiveram e pela preservação institucional do cargo que tiveram. Não é propriamente pelo facto de eles fazerem o comentário das suas opiniões serem independentes ou não independentes. Nós sabemos que não o são, têm essa grande vantagem. Acho que há uma preservação das instituições que tem que ser feita. E essas pessoas não têm cuidado ao fazê-la. E, portanto, era preciso que também olhassem para isso. O caso é grave por duas razões. Em primeiro lugar, porque foram detidas pessoas que ocupavam postos muito importantes na hierarquia da administração pública, em instituições às quais nós confiamos a nossa liberdade e a nossa segurança. E, por outro lado, este caso fragiliza também a imagem do Estado. E, por isso, o caso é grave. E o que se pode exigir neste momento é que a Justiça atue. Isto é, o que nós devemos fazer neste momento é criar todas as condições para que o Estado de Direito funcione e atue. Eu jamais julgarei a RTP ou a sua pluralidade democrática e a jornalística pelo facto de só ter o espaço do Dr. Moraes Sarmento. Quer dizer, não é por deixar de ter ou manter o espaço do Moraes Sarmento que a RTP não é mais ou menos plural. Há de ser por outros assuntos, não por este. A RTP tem prestado um serviço pluralista na área da informação que não tem motivado grandes reparos por parte dos telespectadores. Neste caso, suspender a opinião de Moraes Sarmento não me pareceria uma boa resposta à suspensão do programa de José Sócrates. Além disso, e conhecendo bem a forma como se contratualizam os conteúdos televisivos, admito que a contratação de Moraes Sarmento obedeça a preceitos legais que importa respeitar. A RTP tem de continuar a assegurar o acesso de todas as opiniões à antena, nas horas que consagra ao debate político e à informação. Fiquem bem. Escreva ao provedor sobre os conteúdos emitidos pela RTP para a morada, Avenida Marchal Gomes da Costa, 37 1849 030 Lisboa. Aceda à página do provedor em www.rtp.pt ou envie um e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt. E se quiser ver os programas Voz do Cidadão já emitidos, pode aceder à RTP Play.